Família, entramos em uma das semanas mais importantes de 2026, ainda com uma indefinição nessa guerra, onde o conflito parece se estender e o Trump parece estar perdendo a paciência e em breve promete trazer bombardeios. Foi o que ele disse nesse último domingo, que inclusive temos uma contagem regressiva da data que foi divulgada por ele para que um bombardeio em usinas e pontes no Irã comece a acontecer a partir de amanhã, terça-feira. Além disso, comentaremos sobre a agenda econômica que promete essa semana trazer grandes movimentações, na medida que veremos dados de inflação sendo reportados nos Estados Unidos. Começaremos a entender as consequências desse conflito no aumento dos preços nos Estados Unidos. Eu vejo vocês com tudo isso e muito mais logo após a vinheta. Fala família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno. Eu inicio o nosso vídeo de hoje como de costume, lembrando a você de deixar o seu like e, claro, a sua inscrição aqui no canal, caso ainda não seja um inscrito, para que a gente chegue cada vez mais próximo ainda dessa meta de atingir os 160 mil inscritos aqui no canal. Iniciando com vocês agora, sem mais delongas, o Trump trouxe nesse domingo uma grande ameaça ao Irã com bombardeios a pontes e usinas. Ele, de forma bem ríspida e ignorante, trouxe através da sua rede social um tweet falando que se eles não abrirem o Estreito de Hormuz em breve, eles vão viver o inferno. Na verdade, ele até fala, nessa terça-feira vai ser o dia da ponte e o dia das usinas. Não haverá nada parecido. Abram o estreito, seus malucos, ou vocês viverão o inferno. É só observar. Essa foi a mensagem do presidente norte-americano no domingo para o país iraniano, para que então que essa situação do estreito se resolva e a inflação deixe de ser um problema. Então, como sabemos, o barril de petróleo vem subindo em preço decorrente desse estreito fechado e, claro, sem uma resolução clara para esse estreito, a tendência é que o barril continue subindo e que as consequências inflacionárias comecem a ser notadas a partir de agora, principalmente dados referentes ao mês de março, que foi quando tivemos aí o início desse conflito. Bom, como vocês podem notar, a gente viu também um certo respiro, né, nessa madrugada aí de segunda-feira, de domingo para segunda-feira. O barril de petróleo caiu um pouquinho na medida que Estados Unidos e Irã estavam discutindo um possível cessar-fogo por 45 dias e permanentemente, quem sabe, encerrar essa guerra. E aí a gente traz aqui de forma live, né, de forma ao vivo, nessa manhã de segunda-feira, onde o Irã rejeita cessar-fogo temporário, enquanto o Trump estabelece prazo para a reabertura do estreito. Então parecia que as coisas poderiam chegar a uma certa resolução. O Trump fala que o tempo está esgotando, mas não me parece que esse acordo vai ser firmado, pelo menos no início dessa semana. Então, muito provavelmente, a gente entra em contagem regressiva para essa super terça de bombardeios que o Trump trouxe nessa ameaça que ele fez ontem, nesse domingo. Portanto, muita atenção aí às próximas 24 horas, que elas prometem ser decisivas e, quem sabe, trazer aí mudanças no rumo desse conflito. Dando continuidade para vocês, o CEO do JP Morgan, Jamie Dimon, já falou que essa guerra continuando pode levar a inflação ainda mais acima e continuar puxando os mercados para baixo. Então, na medida que a gente tem uma situação inflacionária grave, uma economia que não apresenta sinais claros de aquecimento, como a economia nos Estados Unidos, a gente pode eventualmente viver um estágio de estagflação, onde a economia se mostra desaquecida, mas a inflação se mostra superaquecida por conta de eventos decorrentes fora do país americano, ou seja, de eventos que não estão relacionados à economia do país, e sim a eventos externos, como por exemplo uma guerra. Portanto, um cenário de estagflação que aconteceu na década de 70 nos Estados Unidos pode sim aparecer novamente no país americano,
caso a gente não veja uma resolução em breve para esse estreito e, claro, para a queda do barril de petróleo no mundo. Bom, e entrando rapidamente aqui no Polymarket para a gente encerrar essa parte do vídeo de conflito e probabilidades, a gente fala aqui sobre o cessar-fogo que tanto comentamos aqui no início do vídeo. Então, a gente tem uma probabilidade hoje de menos de 5% para que os países entrem em um acordo de cessar-fogo até amanhã, 7 de abril, menos de 20% para que isso aconteça até o dia 15 de abril e menos de 30% para que isso aconteça até o final do mês. Ou seja, não me parece que um acordo está próximo de acordo com as probabilidades aqui da Polymarket. A mesma coisa no tráfego do Estreito de Hormuz. As probabilidades são muito remotas, menos de 20% para que esse estreito seja reaberto até o fim do mês. Mais um mês de estreito fechado significa mais um mês com problemas inflacionários para o futuro. A gente vê a inflação subindo, mas as consequências de fato serão visualizadas dentro dos próximos meses. Entrando com vocês no calendário econômico, a gente viu na semana passada dados de mercado de trabalho. Vimos um payroll muito aquecido, vagas acima do planejado que foram geradas, a taxa de desemprego caiu, ficou abaixo das projeções, mas essa semana nós veremos dados importantíssimos que são dados de inflação referente ao mês de março, que começam a mostrar para a gente as consequências desse conflito na prática, ou seja, na economia norte-americana. Começando com vocês em termos de importância, na quarta-feira, dia 8 de abril, veremos a ata referente à última reunião do FOMC. Teremos uma noção um pouco mais clara sobre o que foi debatido na última reunião, na medida que esse documento será divulgado. Na quinta-feira, veremos o PCE, o principal dado de inflação acompanhado pelo Fed, será reportado aí na manhã de quinta, além também do PIB referente ao último trimestre nos Estados Unidos. Como vocês sabem, quinta também é dia de pedidos iniciais e pedidos contínuos por seguro-desemprego nos Estados Unidos, ou seja, dados complementares nessa nossa quinta-feira. Fechando a semana, se não bastasse o PCE na quinta-feira, na sexta nós veremos o CPI, o famoso IPC nos Estados Unidos, que é basicamente a inflação ao consumidor. As projeções já estão altíssimas, como vocês podem notar. A projeção é que, de fato, esse CPI suba e mostre uma grande divergência do que a gente tem visto nas suas últimas divulgações, muito por conta do que acontece nesse conflito, mas a depender do que for divulgado, os mercados podem reagir aqui de maneira negativa, entendendo que essa inflação pode sim trazer os mercados para baixo, onde existe uma dificuldade cada vez maior para que um corte na taxa de juros aconteça na medida que a situação inflacionária piore bastante. Porque aí o foco do Fed passa a ser controlar a inflação e não aquecer a economia. Fechando com vocês o nosso vídeo de hoje falando sobre uma promoção dentro da Bybit. Você que ainda não possui conta ou tem um amigo, um parente, um familiar que não possui conta, ele pode usufruir da criação de conta e primeiro depósito com um baita bônus. Criou a sua conta e depositou R$600 via Pix ou cripto, você recebe R$100 de bônus. Utilizou o cartão da corretora para gastar esses R$600, você ganha mais 50 de bônus. Então, total de R$150 de bônus por utilizar aí o cartão da Bybit e, claro, usar aí esse valor dentro da corretora. Dito isso, família, a gente vai finalizando o nosso vídeo de hoje por aqui, deixando o nosso próximo encontro marcado para amanhã, nessa super terça que promete aí novidades com Donald Trump. Até lá!